Olá, galera do Instagram, tudo bem? Estou muito feliz de ter esse espaço aqui de interações, de conversa com vocês. A galera está gostando muito, eu também estou curtindo muito, estou muito feliz com essa interação legal que a gente está tendo aqui, onde eu tenho podido compartilhar com vocês algumas visões de mundo particulares, né? Alguns conselhos, né? Se é que eu posso dar algum conselho para alguém, eu como ser humano, como professor, como aluno, como pessoa que sempre quis crescer e conhecer as coisas, um curioso sempre, né? Sempre querendo conhecer muito. Estão tentando ajudá-los a saírem da mediocridade cultural, principalmente, porque é muito importante, nós que somos conservadores e somos de direita, estarmos acostumados a apreciar as artes, apreciar a cultura, não só apreciar, mas consumir e apoiar os artistas e os projetos que são feitos nessa área. Já que eu falei nisso, eu preciso mandar um recado a todos vocês aqui sobre o novo projeto do filme do meu amigo Josias Teófilo, que ele lançou o pôster ontem. Eu cheguei a brincar que o pôster chegou com tanta pressão que até fez cair o Twitter, né? O Twitter caiu às 3 da tarde ontem, para quem não ficou sabendo. E eu brinquei com o meu amigo Josias Teófilo, né, falando isso. Pessoal, nem tudo se desfaz, o nome do documentário. Dá uma olhada lá, você tem um site para você acompanhar, participe desse movimento, porque vai ser uma obra que vai mostrar para todos vocês o quão grandiosa é essa época que a gente está vivendo agora do governo Bolsonaro, iniciando uma nova história do Brasil. Negócio maravilhoso, assim, incrível, né? A gente, se Deus quiser, ainda vai ver os frutos disso de uma forma maravilhosa. Não só nós, né, mas nossos filhos também vão colher esses frutos. Hoje, a pedido da galera, né, eu falei sobre literatura, né, saindo da mediocridade na literatura. Perdão, pessoal. Depois eu falei sobre saindo da mediocridade na música, né? Eu queria ter falado mais ontem, mas o Instagram aqui, ele só permite 15 minutos, então eu tenho que me controlar se eu não falo demais. E aí a galera falou assim, fala sobre cinema. Cinema é muito importante. Eu me considero cinéfilo total, né? Eu não sou o grande conhecedor do cinema, mas eu sou cinéfilo sim, porque eu sou viciado em cinema no bom sentido. Eu não sei o que eu sou mais viciado, se é cinema ou é música. Eu acho que é música, porque a música, o acesso é mais fácil, né? Você consegue apreciar a música andando na rua e tal, mas assistir um filme é mais difícil, né? Mas eu gosto dos dois demais. E não tem outro caminho. O caminho é aquele mesmo que eu falei para vocês, que é entender para poder apreciar, entender para poder saber avaliar o que não tem qualidade e o que tem. E aí, pessoal, é claro, eu fui estudar também a história do cinema, para poder entender o que estava em jogo ali. E uma das coisas mais importantes quando você estuda a história do cinema é que você vai ver que um dos pioneiros do cinema, que era o D.W. Griffith, que um americano que fez filmes muito importantes na sua época sobre a questão racial, várias questões ali importantes. O D.W. Griffith, ele criou, eu não sei se exatamente foi ele que criou, mas ele trouxe, né, à luz uma maneira de estruturar os filmes que é uma maneira comum hoje. Lembra que eu falei para vocês que o padrão da música que eles tentaram romper no século XX foi o compasso 4x4, as músicas de 4 minutos e meio, refrão e... Eu sei, desculpa, a gente me deu um branco aqui, mas esse tipo de música. Padrão, né, música tonal, que segue o sistema tonal, coro e refrão, né, perdão. E aí, toda a música do século XX, a música de vanguarda, ela tenta romper com esse padrão, né, quebrar o compasso quaternário, quebrar essa estrutura mais enxugada da tonalidade, da prisão da tonalidade, entre aspas, né. E aí, no cinema a gente tem o quê? Isso que o D.W. Griffith trouxe é um dos aspectos que ficou mais cristalizados do cinema e que muitas obras conseguiram romper com isso. Então, às vezes, para sair da mediocridade no cinema,
os autores de mais ousadia, os diretores, né, de maior ousadia, eles tentaram fazer o quê? Eles tentaram romper essa estrutura. Que estrutura é essa? Essa estrutura é o chamado, ou a chamada montagem paralela. Sabe o que significa isso? E aqui, abrindo um breve parênteses, eu estou ajudando você a ler as camadas de leitura de um filme, assim como a gente falou das camadas de leitura de uma música. Os filmes também têm várias camadas de leitura. E uma das camadas é você olhar essa parte técnica. E como eu não quero fazer um vídeo de 15 minutos, senão eu perco o vídeo, eu tenho que editar o vídeo, ele perde qualidade. Mas eu quero atentar para esse detalhe. A montagem paralela se tornou o grande padrão da linguagem cinematográfica. Como é que funciona essa montagem paralela? É uma coisa que nós assistimos. Você dá um bocejo logo, fica aqui agarrado, pô. Poxa, sofrimento, pô, pelo amor de Deus. Montagem paralela virou um padrão da linguagem cinematográfica, que é o seguinte: todos nós já nascemos desde criancinha acostumados com montagem paralela, mas é um negócio totalmente artificial, não é natural. Vou mostrar para vocês, você vai entender com muita facilidade. Sabe quando o filme começa? Aí mostra uma criança, vou dar um exemplo aqui, tá? Mostra uma criança brincando e tal. Aí de repente, essa criança desaparece. Aí corta essa cena, mostra em outro lugar uma delegacia. E a delegacia de polícia de repente recebe uma ligação. Socorro, me ajuda, minha filha sumiu e tal, não sei o quê. Aí depois volta para a mãe desesperada procurando a filha e tal, não sei o que lá. Depois corta e mostra o pai da menina no trabalho, da criança recebendo o telefonema e tal. Desculpa falar negócio de criança desaparecer, isso é uma coisa horrorosa, né? Podia ter usado um negócio mais simples, né? Mais simples não, menos dolorido, né? Eu não gosto desses temas, não. Ainda mais agora que a gente teve aquela história da menina que sumiu em 1983 no Vaticano, né? Agora estão tentando encontrar os restos mortais dela, tá um negócio terrível lá. Mas vocês entenderam a lógica? O filme começa, mostra uma situação, aí corta, mostra uma outra situação ocorrendo ao mesmo tempo em outro lugar, depois corta novamente, mostra uma outra situação. Ou no filme dos Vingadores, por exemplo, né? Você tá lá, vou dar um exemplo mais simples, né? Você tá ali com os Vingadores conversando ali na sala do Tony Stark, e aí, enquanto isso, aí corta a cena, o Ultron tá lá dominando o Jarvis, que é o sistema operacional do Tony Stark, aí ele domina aquela situação, aí volta pro pessoal lá na sala da cobertura do Tony Stark, lá, eles tentando levantar o martelo do Thor. Então, a montagem paralela é isso, é quando você abre várias linhas narrativas no filme. Você começa o filme aí mostrando uma pessoa andando na rua, e aí depois a delegacia de polícia, aí depois você mostra o escritório do pai, depois você mostra a mãe cozinhando, depois você volta para a criança brincando. Então você vai iniciando várias linhas de história ao mesmo tempo. Isso se chama o quê? Montagem paralela. Você está contando várias perspectivas da mesma história paralelamente. Você inicia várias linhas do tempo. Então, pessoal, como é que eram feitos os filmes antes? Ele era montagem linear. O filme acontecia direto. Ele não cortava e ia para um outro lugar. Isso é uma estratégia de corte, né? Você corta e joga para outro lugar, corta, joga para outro lugar, corta, volta para outro lugar. Então, pessoal, algumas experiências legais foram feitas com relação a isso. Eu já estou desesperado porque já vai dar 10 minutos de vídeo e fica muito longo, às vezes dá erro na hora de botar. Mas, por exemplo, o filme Rope, não é Hope de esperança não, Rope, do o pai do suspense, Alfred Hitchcock. O Alfred Hitchcock, ele fez um filme que em português é chamado Festim Diabólico. Festim é um nome tosco, né? Festinha, festa diabólica. Esse filme, ele conta uma história muito interessante, né? Que tem um assassinato e o cara dá uma festa e guarda o corpo ali dentro do apartamento onde a festa está acontecendo. Se eu não estou enganado, se eu não esqueci direito, embaixo da mesa onde estão sendo servidas as refeições, né, na festa. Esse filme é muito interessante porque o Alfred Hitchcock, ele tentou fazer um filme
em vez de usar a montagem paralela que ficou padronizada, ele é um filme em montagem linear. Ele fica direto ali, ele não sai dali. E aí você fala, e aí tem um detalhe muito interessante, porque o rolo do filme cinematográfico ele acabava. E aí o Alfred Hitchcock, ele tinha que interromper, ele não podia gravar direto, né, ou 2 horas de gravação, porque o rolo do filme de cinema acabava. Então o que ele fazia? Muito interessante, ele tentou fazer um filme sem você perceber corte, você achar que é uma coisa contínua. Então o que ele faz? Ele aproxima a câmera assim das costas de um dos personagens, e aí ele corta o filme e depois ele volta afastando de novo. Então, extremamente interessante. Essa foi, então, uma das estratégias para você romper com a montagem paralela, é você fazer uma narrativa linear. Agora, uma outra estratégia é você fazer uma narrativa não linear, tá? Você tem filmes que brincam um pouco com isso, e foi um dos filmes assim que na minha adolescência eu vi que me instalou para isso, que é um filme do Tom Tykwer, um alemão, cineasta alemão, chamado Corra, Lola, Corra. O filme, por exemplo, conta 4 versões, se eu não estou enganado, da mesma história. Isso é interessante, né? Não é uma estratégia não linear, mas é como se você tivesse 4 versões de um filme dentro de um único filme, quase que um Você Decide, que tinha na Globo, né? E aí, pessoal, tem um outro filme também que é o Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é um filme francês muito interessante também, que tem 2 versões do mesmo filme, ou seja, o filme volta e conta a mesma história por uma outra perspectiva. Agora você tem filmes que quebraram mesmo tanto a montagem paralela quanto a narrativa linear. Foram filmes não lineares, né? Totalmente não lineares. Um dos que mais marcou a época foi o filme do Christopher Nolan, o Amnésia, uma história interessantíssima. E ao contrário, por exemplo, eu não estou querendo desmerecer o Quentin Tarantino, que eu sou super fã dele, mas ao contrário do filme o Pulp Fiction, ele é não linear, mas ele segue uma estrutura diferente, porque o Amnésia, a estrutura narrativa dele é muito interessante. Ele anda um pouquinho para frente, vou colocar uma linha aqui, tá? Ele anda um pouquinho para frente no filme e dá um salto para trás. Quando ele chega naquele ponto lá, ele dá outro salto para trás. Quando ele chega naquele outro ponto, não tinha parado, dá outro salto para trás, ou seja, no final do filme você entende o início. É extremamente interessante essa estratégia. Tem um outro filme que é mais pesado, né? Fala de uma situação de estupro, assim, mas é um filme francês também muito interessante, que é o Irreversível. É bem pesadão, mas ele também é todo de trás para frente, tá? Então, pessoal, tentei ajudar vocês aqui a entenderem como é que o cinema funciona e como você consegue fugir da mediocridade no cinema, tá bom? Agradeço imensamente o carinho de vocês nas respostas. Estou muito feliz de ter esse espaço aqui de conversa com vocês e fico aí aberto a sugestões também, tá bom? Se Deus quiser, amanhã a gente volta com mais um vídeo para vocês aqui, meus seguidores do Instagram, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus.